Oi pessoal, sou o professor Diego, professor de matemática aqui do IFCE. Atualmente estou no campo Quixadá e hoje eu vou ajudar vocês a passar no Enem, certo? Então venham comigo acompanhando as questões que a gente tem preparado para vocês. Então, na primeira questão aí, nossa, a gente vê o seguinte, ó. A figura abaixo ilustra os quarteirões de um bairro. As ruas são representadas pelos espaços entre os blocos de quarteirões igualmente espaçados. Então você vê aí, né? Vários quarteirões, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões na horizontal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na vertical. Então o motorista desloca-se do ponto marcado com um X no mapa até o ponto marcado com um O, evitando passar pela rua com engarrafamento, que aí na figura está ilustrada na cor vermelha, e sempre se movendo em direção ao ponto O. Então, de quantas formas esse trajeto pode ser feito? Então aqui, pessoal, eu fiz um esboço, né, do nosso trajeto. Então, contando desde o ponto X, né, até o ponto O, a gente vai ver que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ruas, né, para caminhar na horizontal, e 1, 2, 3, 4 ruas, né, para caminhar verticalmente. Como a minha ideia é caminhar sempre na menor direção possível, né, então o motorista ele vai fazer o quê? Ele vai se deslocar sempre para a direita e sempre para cima. Note que movimentos para a esquerda ou movimentos para baixo faz com que eu me afaste do ponto, né? Visto que o ponto O ele está mais à direita e mais acima. Então o trajeto a ser percorrido tem que seguir sempre caminhos à direita e caminho para cima. Para poder ressaltar isso, ó, vou até denotar aqui, ó. Então, nesse trajeto aqui que eu marquei, que é um dos inúmeros trajetos, a gente vai calcular eles, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem uma vez para a direita, uma rua para cima, uma rua para a direita, uma rua para cima, mais uma rua para cima. De propósito, eu aqui peguei a rua engarrafada, tá? Direita, depois a direita, para cima e para a direita, tá bom? Então, a questão, ela pede justamente qual é a opção correta para a gente determinar o total de caminhos que não passa por essa rua, tá? Por que eu fiz dessa forma? Perceba que qualquer trajeto que esse motorista tome, né? Seja esse, então eu vou denotar o trajeto, a representação geométrica dela eu vou representar através das letras que foram tomadas, da forma que as letras foram tomadas na sequência para a gente obter o caminho de X até o O, tá bom? Então nesse caso eu tenho o seguinte, ó, D, C, D, C, C, D, D, C, D, né? Sendo que esse D aqui, deixa eu ver, aqui, D, C, D, C, C, esse D aqui, ó, é o D da rua que tem engarrafamento, tá? Aí depois eu caminho para a direita, para cima e para a direita novamente, e eu cheguei no ponto X. Mas perceba que se eu tivesse ido por outro caminho, um caminho que evita esse engarrafamento, por exemplo, eu poderia simplesmente ir completamente para cima, no meu outro caminho, tá? E depois completamente para a direita até chegar no ponto O. Esse outro caminho, ele faz o seguinte, ó. Cima, 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 direita, 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 direita. Então, esse caminho fica assim, ó. Cima, 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 direita, 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 direita. Ou seja, eu caminho 4 vezes para cima e 5 vezes para a direita. E aqui em cima eu também tenho um uso dessas letras, direita, né, e para cima. Mas perceba que para esses dois caminhos e para qualquer caminho, a quantidade de vezes que eu vou para a direita e que eu vou para cima é sempre a mesma. Como assim? Veja só, nesse caminho mais simples de visualizar, eu tenho 4 rotas para cima e 5 rotas para a direita. Mas olha aqui em cima também, ó, para a direita, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e para cima, 1, 2, 3, 4. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer trajeto que o motorista tome, nada mais será do que um embaralhamento dessa sequência, né? Por embaralhamento, a gente tem uma palavra específica, é permutação. Então, se eu quero permutar algo, eu quero mudar a ordem com que ele se apresenta. Muito bem? Só que eu tenho uma restrição.
Eu não quero os caminhos que passam por essa rua engarrafada, tá certo? Então, como que eu vou determinar todos esses caminhos? Então, simples. Veja comigo. Basta a gente determinar todos os caminhos possíveis e remover dessa quantidade os caminhos que passam pela rua engarrafada. Dessa forma, teremos o valor correto, né? O número de trajetórias possíveis, evitando a rua engarrafada, tá bom? Então, como é que eu calculo o total? Como eu falei, né? Qualquer rota é só simplesmente uma permutação dessas letras. Então, vamos permutá-las, né? Então, quantas letras eu tenho? Ao todo, né? Desconsiderando C e D. Ao todo, eu tenho 9 letras, né? Entretanto, dentro dessas 9 letras, eu tenho 4 Cs, né? E 5 Ds. E aí é importante ressaltar isso porque, ó, durante o embaralhamento, por exemplo, se eu troco de posição esse D, né, o último D com o penúltimo D, com o antepenúltimo D, por exemplo, né, ó, tá bom? Isso não vai gerar nenhuma mudança no valor. Da mesma forma, se eu trocar primeiro C com o segundo C, isso não muda nada no meu trajeto, assim, não muda da forma da escrita, tá bom? Então esses trajetos aí são os mesmos, do ponto de vista de caminhar, tá certo? Ok, então, para determinar o total, o que é que eu vou fazer? Ó? O total de rotas, então, vai ser o seguinte, ó, vai ser todas as permutações de letras possíveis, que no caso, como são 9 letras, temos 9 fatorial, né? Lembrando que o fatorial é definido através daquela formulinha, né? Ó. 9 fatorial ó, é n menos 1, né? N menos 2, multiplicando até chegar a 2 vezes 1. Tá? Então você vai fazendo a multiplicação decressiva até chegar no 1. Então, 9 fatorial, 9 vezes 8, vezes 7, papapá, até vezes 2 vezes 1. Só que a permutação dos Ds ou a permutação dos Cs não altera a trajetória. Portanto, eu tenho que dividir desse total, quer dizer, eu tenho que descontar, no caso é por divisão, né? Essas permutações do D e do C. O C, se eu permutar a posição, que eu posso fazer isso de 4 fatorial formas diferentes, e o D, a permutação, que eu posso fazer ela de 5 fatorial formas diferentes, isso vai me dar o total de trajetórias, tá bom? Por que essa divisão, professor? Por conta que eles foram contados várias vezes, então eles foram contados com multiplicidade. Então, devido a essa multiplicidade, né, eu faço a divisão para poder descontar o valor total, tá bom? Então, após fazer essa continha, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, para simplificar na hora que você estiver fazendo a sua conta. Olha só, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para a contagem no 5 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, ó. Aí veja só, você pode, ó, cancelar esses dois termos. Do que sobra, né, você calcula 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e você vai fazer a divisão. Então, sobra aqui ao total 126 rotas distintas, tá? Então a gente tem 126 formas de caminhar do ponto X até o ponto O. Só que tem um porém. Dentro dessas 126 rotas, eu tenho as rotas que passam pela rua engarrafada. Então eu tenho que evitá-la. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou então calcular as rotas que não estão disponíveis, tá? Então as rotas que não vão estar disponíveis são aquelas que partem do X e chegam. Vou aqui denotar uma letrinha, tá? Eu vou chamar a letra A, tá? Quer dizer, sai do X, chega nesse A e depois necessariamente passa pelo D, né? E aí depois ele sai do B e chega até o O, tá certo? Então como é que eu posso fazer isso? Olha, uma trajetória, uma dessas trajetórias proibidas é essa, ó. Veja só, né? Porque ela passa pela engarrafada. Então qual é a ideia, professor? A ideia é que a gente faça o seguinte, ó. A gente vai fixar essa rota, tá? Então essa rota aí vai estar fixada. Olha aí. Então tá fixada. Quer dizer, olha, não importa o que eu faça antes de chegar no ponto A, mas eu vou ter que passar pelo ponto D. Então veja só, se eu caminhar 3 vezes para cima e 2 vezes para a direita, não importa qual a trajetória que eu faça, eu vou chegar sempre nesse ponto A. Pelo mesmo princípio da trajetória do X
até o O. Depois, passe necessariamente pela rua engarrafada, tá? Com um movimento para a direita. Então tá fixado esse movimento. Ele tem que ser realizado, né? E depois a gente faz mais dois caminhos. Um para a direita, um para cima e outro para a direita até chegar no ponto O. Tá certo? Então qual vai ser o total de trajetórias proibidas nesse caso? Então o número de trajetórias que não pode, tá? Então são trajetórias que estão engarrafadas. Vai ser o seguinte, ó. Então, a gente tem, pelo mesmo princípio, né, ó, no lado esquerdo, ó, eu tenho 5 letras aí, né, D, C, D, C, C, por exemplo. Então, elas permutam em 5 fatorial. Depois desse total, eu vou dividir, por causa da multiplicidade, né, ó, 2 Cs, então 2 fatorial, e 2Ds, desculpa, 2D, e depois 3 Cs, 3 fatorial, tá bom? Já do outro lado, eu tenho 3 letras ao total, então eu tenho 3 fatorial, eu tenho 2Ds, então 2 fatorial, eu não preciso dividir o C porque só tem 1, tá bom? E daí, pelo princípio multiplicativo, né, o total de combinações vai ser o total de trajetos que partem do X até chegar no A, que é essa quantidade, vezes a quantidade de trajetos que partem do B até chegar no O, que é 3 fatorial sobre 2 fatorial, tá certo? Após fazer as continhas, a gente chega em 30, tá certo? Então 30 dessas rotas são necessariamente engarrafadas no trajeto A até B. Então, o que é que vai acontecer? Os casos favoráveis, né, serão os seguintes. Vai ser o total, que é 126, menos 30, tá? Então a gente tem aqui 96 casos, que aí no nosso caso aí é o item B correto aí. São 96 rotas admissíveis. Ok, pessoal, vamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: algumas competições de memorização possuem uma prova que consiste em determinar em que dia da semana uma determinada data ocorreu. Por exemplo, o dia 28 de dezembro de 2008 foi um domingo. O uso de técnicas mnemônicas são de grande importância no processo mental de determinação das datas. Criado pelo matemático inglês John Conway, a regra Domesday é um algoritmo que permite calcular em qual dia da semana cai um dia de um determinado ano. Seu nome provém do termo Domesday, nome em inglês para datas fáceis de lembrar, como o último dia de fevereiro, né, a data na qual se baseia os cálculos desse algoritmo. Alguns Doomsdays, além do último dia de fevereiro, são as datas 4/4, 8/8 e 12/12. Isto é, para qualquer ano, essas datas sempre caem no mesmo dia da semana. Sabendo que nesse ano, 2001, o dia 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro, foi um domingo, qual das opções abaixo pode ser usada como um Doomsday? Opção A, 3/3, opção B, 5/5, opção C, 11/7, opção D, 10/9, opção E, 8/11, ok? Então, pessoal, pelo que a gente leu aí, o que é que a gente entende? Que certas datas, né, no ano, especificamente para cada mês, o dia específico vai cair sempre no mesmo dia da semana. Nesse ano, que a gente está tomando como base fevereiro, o Doomsday desse ano foi o domingo. Então, nas opções, iremos procurar pelaquela data que é um domingo, tá bom? Então, como que a gente pode pensar isso, né? Então, em geral, a gente tem uma formulinha para fazer as questões de matemática, mas nessa, ela usa muito mais a sua intuição do que é que vai ser feito. Claro que, eventualmente, a gente vai fazer alguma continha de divisão, né? Mas não é só chegar a aplicar a fórmula, a gente tem que parar e pensar um pouco, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai simplesmente olhar para a data e usar um Doomsday mais próximo, que ele já falou na questão, que são o último dia de fevereiro, o 4/4, o 8/8, o 12/12, então a gente usa esse mais próximo, faz a contagem e vê em que dia da semana vai cair aquela data específica, tá bom? Então, se não, vejamos o seguinte, quais são os Doomsday que a gente já conhece? Então, os Doomsdays conhecidos, no caso de 2021,
é o 28 do 2, o 4 do 4. Na questão é dito também que o 8 do 8 é um Day e o 12 do 12 é um Day. Todos esses aqui são domingos, né? Então tudo é um domingo. Então na nossa opção a gente vai procurar aquela data que é um domingo, tá bom? Então a gente vai analisar item por item. Ah, professor, vai demorar muito. Não, veja só, o que é que a gente vai fazer, ó? Como é que a gente vai saber quando é um domingo? Perceba, dado uma data, por exemplo, se hoje fosse domingo, vai ser domingo novamente daqui a 7 dias. E depois domingo de novo a 7 dias. E depois domingo de novo a 7 dias. E daqui a 25 dias, que dia da semana vai ser? Você consegue dizer rapidamente que dia é? Perceba, para isso é só ver quantos domingos houveram a partir de hoje. Olha, cada domingo ocorre a cada 7 dias, né? Um domingo ocorre a cada 7 dias, desde que hoje seja domingo, por exemplo. Tá certo? Então, isso me diz que basta eu ver, né? Basta eu olhar aqui o resto da divisão de 25 por 7. De fato, o 25, né? Ó, só para dar um exemplo aqui, ele vai ser quem? Ó? Ele vai ser 3 vezes 7, vai dar o 21, né? Mais 4. Ou seja, se passaram 3 vezes 7 dias, ou seja, 3 domingos, mais 4 dias. Então, se hoje é domingo, daqui a 25 dias vai ser 4 dias após domingo. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Certo? Então, daqui a 25 dias é uma quinta-feira. Então, é esse princípio que a gente vai utilizar para descobrir qual dessas datas aí cai no domingo, né? Quais das opções. E por que um domingo? Porque o domingo é o Day. Ok. Tá bom? Muito bem. Então vamos olhar para cada opção, ó, e analisar elas e aí tirar a conclusão da qual é a correta. Então, para a opção A, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem a opção 3 do 3, tá? Será que 3 do 3 é um Day? Tá. Então, para isso, a gente seleciona o Day mais próximo, que a gente já sabe que é o domingo, e conta quantos dias ocorreram a partir dessa data. E aqui, no nosso caso, por 3 do 3, é melhor pegar o dia 28 de fevereiro, tá? Então, a partir do dia 28 de fevereiro, o 3 do 3 são 3 dias após, né? 3 dias depois de 28 de fevereiro. Olha, 3 dias depois do domingo, né? Não vai ser domingo, né? Então, 3 dias depois do domingo aí, a gente tem uma quarta-feira, tá bom? Então, é uma quarta. Então, não é esse a data mnemônica, né, que é utilizada. Por item B, né, a gente tem aí o 5 do 5. Então, vamos lá. Então, por 5 do 5, qual é o Day conhecido que a gente vai usar? Obviamente, né, o 4 de abril, 4 do 4, tá bom? E aí a gente vai fazer a contagem, né, justamente olhando para quantos dias se passaram desde 4 de abril, tá bom? Olha só, então, para determinar essa data, né? Vamos lá. Então, a partir do 4 de abril, para facilitar a conta, né? Ó, eu vou ver quantos dias faltam para terminar o mês, tá? Quantos dias faltam? Quantos dias faltam até o 30 do 4? E depois eu adiciono mais 5 dias, porque eu vou estar agora em maio, né? 5 de maio, tá bom? Então, ó, do 4 do 4 até o 30 do 4 se passaram 30 menos 4, 26 dias. E aqui, do 30 até o 5 se passaram mais 5 dias. Ou seja, vão se passar aí, no caso, 31 dias. Ora, o 31, para ser mais específico, né? O 31, ele pode ser escrito como 7 vezes 4, tá bom? Mais 3, certo? Ou seja, 28 mais 3, né? 31. Então, se passaram 4 vezes o Day, que é o domingo, mais 3 dias, ou seja, novamente a gente tem uma quarta-feira. Ok, pessoal? Então a gente vai agora para o item C, tá? Então no item C é a data 11 do 7, tá certo?
E aí agora a gente vai procurar o Dance Day mais próximo conhecido para calcular qual dia da semana essa data caiu. Tá? Então o Dance Day mais próximo aqui vai ser o 8/8. Tá? Então a gente calcula então o quê? A partir do dia 11/7, a gente vai caminhando, tá? Até o dia 8 de agosto. Então, do dia 11 de julho até o final desse mês, que é o dia 31 de julho, a gente tem aí, ó, 31, né, menos 11 dias, ou seja, 20 dias. E aí, depois, até chegar a data que é o 8/8, tá? Então, eu tô indo pro futuro agora. Até chegar o 8/8, a gente tem o seguinte, ó. Mais 8 dias, obviamente, né? Tá? Então, quantos dias eu tenho ao total? Ao total, eu vou ter 28 dias, que é exatamente 4 vezes 7. Ou seja, o resto dessa divisão é 0. Não faltam nenhum dia. Então, de fato, esse dia vai ser um domingo. Tá certo? Então, essa é a opção correta que vai ser marcada aí, né, nessa questão, o item C. Para curiosidade, né, os itens D e E, que são as datas 10/9 e 8/11, tá bom? Para o item D, né, 10/9, essa data é uma sexta-feira. E para o 8/11, essa data é uma segunda-feira. Tá? Depois vocês podem ver com mais detalhes nos materiais. Muito bem, pessoal. Agora vamos para a nossa terceira questão. Tá? Essa questão aqui foi retirada de uma das provas do Enem. Diz o seguinte: as projeções para a produção de arroz no período de 2012 até 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então a gente vê aí no quadro, né, os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, com as respectivas produções de 50,25 toneladas, 51,50 toneladas, 52,75 toneladas e 54 toneladas. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de A. 497,25, B. 500,85, C. 502,87, D. 558,75 e E. 563,25. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, eu elenquei, né, cada ano e sua respectiva produção. Então, vamos tentar encontrar um padrão, né, para esse crescimento. Então, perceba o seguinte. Perceba aí que do ano de 2012 para o ano de 2013, a produção aumenta em 1,25 toneladas. Já do ano 2013 para 2014, a produção também aumenta 1,25 toneladas e o mesmo ritmo ocorre, né, na passagem do ano 2014 para 2015, 1,25 toneladas também, tá bom? Então o que a gente percebe aí, ó, é uma sequência onde cada termo subsequente ele é obtido através da soma de um fator constante. Então, por sequência desse tipo, a gente conhece como progressão aritmética, tá certo? Então, numa progressão aritmética, que a gente abrevia com o nome PA, o enésimo termo ele é dado pelo primeiro termo mais n-1 vezes r, onde esse r é a razão da minha progressão, tá? Então, lembre aí, ó, que a razão ela é a subtração de qualquer termo menos o seu anterior, tá? Claro que aqui contado, né, a partir do primeiro termo. Se você for fazer aqui essa fórmula, claro, só vale para n maior ou igual que 2, né? Porque daí, se eu colocar n igual a 1 aqui, não faz sentido, pelo menos que eu estou definindo, né? O primeiro termo sendo 1, né? Tem que ser dessa forma, tá certo? Olha só, é fácil determinar a nossa razão, ó. Tá aqui, ó, 1,25. Como eu quero determinar a soma de toda a produção até o ano de 2021, tá? Então, qual é essa produção nesse ano, né? E depois eu quero somar tudo isso, então primeiro eu tenho que determinar quanto é essa produção, tá? Então, na minha PA aqui, ó,
Se o primeiro termo, né, ó, eu estou chamando de 50,25, né, é isso aqui. A razão, a gente nota, obviamente, que é 1,25 e eu quero encontrar exatamente qual termo. Olha, 2012 ocupa a primeira posição, 2013 ocupa a segunda posição, 2014 ocupa a terceira posição, 2015 ocupa a quarta posição. Então, na contagem aí, tá certo? A gente vai ter exatamente a 10ª posição sendo ocupada, né, pela produção lá em 2021. Tá? Então, eu quero encontrar justamente quem é o 10º termo dessa sequência. Tá? E aí é só substituir na nossa fórmula. Tá? Então, o 10º termo vai ser o primeiro, que é 50,25 mais n menos 1, então 9 vezes a razão, que é 1,25, tá certo? Então a gente vai fazer, ó, 9 vezes 1,25 mais 50,25, tá? Sei, fazendo certinho as contas, tá? A gente chega na resposta que é 61,50 toneladas a produção, né, lá em 2021. Então escrever aqui, ó, 61,50, tá certo? Ok. E aí depois ele quer determinar a soma de toda essa produção. Olha só, para eu somar os termos de uma PA, na verdade os N termos de uma PA, a gente tem uma formulinha, ó, que é o primeiro termo mais o enésimo termo multiplicado pela quantidade de termos divididos por 2. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho o meu enésimo termo, que é o 10º termo. Nada me impede de determinar essa soma, tá certo? Então, pra gente, eu vou somar os 10 termos dessa progressão aritmética. Então, o primeiro termo sendo 50,25, o 10º termo sendo 61,50, eu tenho que calcular a soma dos 10 termos e dividir isso aí por 2, tá certo? Ok. Então, ó, quando eu somo essas duas primeiras aqui, eu obtenho 111,75. Aí eu posso até simplificar, né? Ó, 10 por 2 dá 5, então vezes 5. Tá bom? Então, fazendo essa multiplicação aí, a gente chega em 558,75, justamente o que está marcado lá no item D. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui termina a primeira parte da nossa aula, tá certo? Na próxima aula, a gente vai estudar mais outras questões aí no nosso acompanhamento para o Enem. Então, vejo vocês na nossa próxima parte dessa aula.